Amados, alguns já conhecem a história, um pouco dessa história, mas é importante eu falar dos valentes de Davi e voltar um pouco à história de quando ainda Davi recebe uma promessa, ainda no pasto de consagração, de promessa de Deus que levantaria rei, que seria ungido diante dos seus inimigos que estariam dentro da sua casa. Quer dizer, ele faz um salmo falando sobre isso. Davi faz um salmo ao Senhor, usado e inspirado por Deus, dizendo que Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Exatamente o que acontece com Davi dentro da casa da sua família. Perceba que os seus inimigos estavam dentro da sua casa. A família de Davi é tido como os maiores inimigos de Davi, que o tempo todo se intentaram contra ele, invejaram ele, ficaram com ira contra ele, com raiva dele, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Fizeram de tudo. Quando Samuel vai à casa de Jessé o belemita, Davi está no pasto. Ninguém se empenha em chamar Davi ou buscar Davi. Eles estão ali focados esperando que a consagração aconteça com algum deles. Quer dizer, quanto menos estiverem aqui, quanto menos pessoas tiver, mais fácil é a probabilidade de eu receber a unção. Olha, chegou alguém aqui para presentear aqui na igreja. Quantas pessoas? Vamos chamar para avisa as pessoas que chegou alguém que quer dar presente. É como se as pessoas fizessem, não, faz o seguinte, não liga para ninguém não. Vamos ficar só nós aqui, porque a gente vai ganhar mais. A gente vai ser mais abençoado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, queridos? A lógica é essa. Quer dizer, tem um presenteador aqui, tem menos pessoas, vamos ficar nós quietinho aqui, na miudinha, porque nós vamos ser abençoados. Assim ficaram os irmãos de Davi. A palavra de Deus diz que quando então chega Samuel, aquele que ungiu Saul, na casa de Jessé, os irmãos já estavam lá preparados, já preparando a festa, uma mesa, um banquete. Só que Davi estava no pasto, trabalhando. Quando então Samuel chega, e ainda com temor, porque Deus mandou Samuel lá. Samuel era um instrumento usado por Deus para levantar reis. Foi um juiz, um sacerdote e um profeta usado por Deus para erguer reis. Mas quem usa Samuel é o Senhor. Quem manda Samuel é o Senhor. E quando Samuel então vai para a casa de Jessé, foi porque Deus disse, vem Samuel. Diga, vem Samuel. Diga, vai é uma coisa, vem é outra bem diferente. Se eu disser para você vai, significa que eu estou aqui. Aonde? Eu estou aqui. Agora se eu disser para você também vem, dizer vai, eu estou aqui, você vai sozinho. Se eu disser vem, significa pode vir que eu já estou aqui. Vai até a porta, eu estou aqui no altar da igreja, você vai sozinho. Se eu dizer vem até o altar, você vai vir porque eu já estou aqui, disse o Senhor. Vem Samuel, quer dizer, Deus já estava na frente, Deus já estava lá. Era ele que ia levantar o rei, não era Samuel. Samuel só seria a boca de Deus, o instrumento para profetizar. Escute uma coisa, com isso Deus nos ensina uma coisa, para que eu e você sejam usados por Deus, é saber que ainda que eu e você sejam um Samuel, nós somos meramente a boca de Deus na terra. Porque quem faz não é Samuel, quem faz é o Deus que manda em Samuel fazer. E quando Samuel está lá na casa agora de Jessé, ele vê o primeiro um dos irmãos, Abinadab, se não me engano, e ele vê um cara bonito, com roupa de rei, cara de rei, já falou os perfumes de rei, tudo de rei. Ele já vai levantar ele para ungir, e quando ele se prepara para ungir, Deus repreende ele, diz, quem mandou você ungir ele? Eu acho que ele vai explicar para Deus quais são os motivos. Senhor, eu vou ungir ele porque ele canta bem, eu vou ungir ele porque ele prega bem, eu vou ungir ele porque ele tem jeito de rei, eu vou ungir ele porque ele tem experiência. Olha o currículo dele, olha como ele é hábil, olha como ele é capacitado, olha como ele é cheiroso, olha como ele é alto. Aí Deus olha para ele e fala assim, Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração do homem, Samuel. Aí Samuel, depois da chamada de Deus, da direção de Deus, começa a fazer o filtro a qual Deus mandou fazer. E ele começa com o filtro de Deus, passar simplesmente 7 irmãos de Davi. Davi era o 8º. O 7 passa na frente. O 7 na Bíblia é a perfeição. Ainda que a perfeição estiver na sua frente, se Deus te escolheu, Ele vai esperar a sua vez para liberar o milagre em nome de Jesus Cristo. Então vai passando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo.
Só que na casa não tinha mais ninguém. Na casa não tinha ninguém mais. E então os irmãos disseram: olha, Samuel, já que não tem ninguém aqui, então acabou. Não tem mais ninguém para ungir. Então você está equivocado, Deus errou, não sei. Aí Deus fala para ele: ó, escuta, tem mais alguém sim. Tem que procurar, tem mais um aqui nessa casa. Cadê ele? Eles: não tem ninguém não. Eles começam a mudar a história, quer dizer, tirar, desconversar. Porque eles não queriam jamais apontar para Davi, dizendo, ou talvez na cabeça deles também dizer: puxa, vai perder tempo, vai chegar Davi aqui. Davi é o último mesmo, é o que não tem nada de rei. Podia não ter nada de rei aparente, mas ele tinha o único que Deus procurava, era o coração real que estava sobre ele. E agora o mensageiro manda Davi chegar, e Davi chega, ele é ungido, ele é honrado diante dos irmãos, os irmãos ficam perplexos, e aí que aumenta a maior perseguição na vida de Davi. Já rejeitado antes de ser ungido, agora como rei, então é pior ainda. Só que Davi não teve uma unção, Davi passou por 3 unções. Quantas? Diga 3. Quando alguém tentar desvalidar você, Deus vai te levantar não só uma vez, vai ser a glória para o Pai, vai ser a glória para o Filho e vai ser a glória do Espírito Santo, porque ninguém pode parar aquele que foi escolhido por Deus para que o poder dele se manifeste, não só no céu, na terra, mas debaixo dela, para que o poder de Deus seja unção não só na carne e corpo, mas também no Espírito, para que não haja dúvida daquilo que Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus. Agora Davi começa a ser perseguido dentro de casa, fora de casa. Só que Davi agora vai dormir. Está eu conjecturando com você a história aqui. Davi vai dormir, os irmãos vão dormir. Davi acorda no dia seguinte. Imagina Davi dizendo: meu, fui ungido rei. Agora é tremendo. Agora tudo mudou na minha vida. Agora fui ungido rei. Meu Deus, que coisa tremenda. Sou rei, sou rei. Ele não pensou isso, mas eu estou aqui pensando com você quem é ungido. Quando ele acorda no dia seguinte, acho que ele fala: peraí, vou abrir os olhos devagar. Peraí. Talvez eu já acordo no trono, sentado no trono já. Quando ele acorda, como é que está a casa dele? Diga: tudo do mesmo jeito. Tudo da mesma maneira. O que ele tem que fazer? Voltar para o pasto. Davi vai para o pasto, ele não questiona, ele continua a vida dele. Ele fica mais 16 anos. Alguns historiadores dizem 22, outros dizem algum tempo, não importa quanto tempo, mas anos passaram para que ele pudesse assumir o trono de uma unção que recebeu há 20 anos atrás. E o que significa isso? Todo esse período há perseguição, todo esse período há luta. Só que escute uma coisa, aqui é que está a revelação de Deus para mim e para a sua vida para este ano. Este homem, ele é perseguido, este homem é odiado, esse homem vai vivendo experiências e ele vai desenvolvendo a consagração que ele recebeu de quem? De Deus. Diga: Deus ungiu. Agora os homens precisavam reconhecer, e muitos não reconheciam. Só que nesse interim, neste tempo, homens começaram a olhar para Davi e dizer: eu quero ser que nem ele. Eu quero fazer que nem ele faz. Eu quero ser usado que nem ele é. No meio da história se levanta urso, Davi mata. Vem leão, Davi mata. Escute, começa a vir gigantes, problemas, provações, e Davi vai se manifestando glória e poder de Deus onde ele vai passando. E com isso pessoas que não olhavam para Davi e começavam a ver em Davi a diferença. Homens quebrados, doentes, feridos. Escute uma coisa, quando nós falamos dos valentes de Davi, nós estamos falando de homens que foram inspirados por um maior valente, que chama-se Davi. Davi foi o inspirador de valentes. Quando você se torna um valente inspirador, você levanta valentes através de discipulado, você levanta valentes através do seu testemunho, você levanta valentes através da sua vida, onde pessoas que não eram começam a ser a partir de você. E Deus nos chamou e nos escolheu para que a gente vá e dê frutos, e frutos que permaneçam. Davi agora está perseguido não só por seus irmãos, não só pela vizinhança, por leões ou por ursos, mas ele está sendo perseguido agora pelo rei Saul. Agora Davi tem que fugir de onde ele está, entrar e morar dentro de uma caverna. Mas afinal ele é rei. Tem gente que diz: eu sou ungido, eu sou eleito, eu sou escolhido, não quer passar prova, não quer passar luta. Mas é exatamente nesta provação de vale, de luta, de perseguição, aonde você está sendo forjado o rei de verdade, aonde o seu caráter está crescendo diante de Deus. Então Davi agora entra na caverna de Adulão, que nem dele era, nem caverna ele tinha.
Ele entra na caverna e começa a aparecer diante dele homens como na caverna. Começou a juntar-se diante dele homens que se achavam em aperto, homens que estavam endividados, homens que estavam de espírito angustiado, desgostoso, homens depressivos, homens falidos. Só tranqueira começou a encostar em Davi. Imagina Davi dizendo: eu fui ungido rei, em vez de agora vir alguém me servir, está aparecendo problema para que eu possa ajudar. Davi, por favor, você pode me ajudar? Eu estou sem dinheiro. Davi, me ajuda, eu estou quebrado. Davi, eu estou com problema no casamento. Davi, eu estou com problema na minha família. Davi, eu estou com problema emocional. Davi, eu estou com depressão. Davi, eu quero tirar minha vida. Davi, eu quero fazer isso. Imagina você cuidar de uma pessoa problemática, já é um desgaste. Imagina chegar a 400 assim dentro de uma caverna. Você já está morando numa caverna, sem conforto nenhum. Agora tem que cuidar de quem está todo arrebentado. Aí Davi vai cuidando, vai dizer: você vai ter que fazer assim. Pelo Espírito de Deus, ele começa a governar. Pelo Espírito de Deus, ele começa a reinar e começa a fazer a diferença na vida daqueles que estão quebrados. Escute uma coisa: há pessoas que querem ser rei, mas não querem governar problemas. Há pessoas que querem ser rei, mas não querem passar por vales. Há pessoas que querem ser rei, mas não querem passar por cavernas. Há pessoas que querem ser rei, mas não querem enfrentar leão e nem urso. Escute: este urso, este leão, este gigante, este problema, esta luta, esta aflição, não é para te matar, é para aperfeiçoar a tua fé e te levantar um grande rei aonde você estiver. Nós não percebemos, não entendemos, mas nós estamos inspirando e despertando uma geração de valentes igual nós. Valentes de Davi. Por que de Davi? Porque Davi os inspirava. Davi os manifestava dizendo: escute uma coisa. Eles olhavam para Davi e diziam: Davi, meu Deus, a tua história é terrível. Seus irmãos, a sua família, você passa por isso. Eu vim aqui com um problema, mas estou me inspirando em você. Aquele problema que eu tinha, eu já nem tenho mais, Davi. Eu estou curado, eu estou restaurado, eu estou transformado, Davi. Davi, eu estou abençoado, Davi. Olha, eu estou vivendo a glória, estou vivendo um milagre. Está tudo mudando na minha história, Davi. Eu estou cheio da glória de Deus. Davi ficava muito feliz com isso. Só que Deus estava preparando o ministério de Davi para que ele pudesse governar, começando por algumas pessoas que se tornaram 400 dentro de uma caverna. Mas agora Davi estava sendo apto a preparar, a assumir o governo de Israel. Deus entregaria para ele o Israel na mão dele. Todo Israel seria apto para que ele pudesse governar. Só que estes homens que aprenderam com Davi, esses homens que vivenciaram o extraordinário de Deus, esses valentes de Davi, homens inspirados, que foram curados e foram tratados, no momento que eles mais precisaram, Davi deu a mão para eles, deu corpo para eles, deu casa, cuidou deles, honrou eles. Agora esses homens, eles começam a cuidar de Davi de uma forma extraordinária. Perceba uma coisa: quando a gente começa a olhar para esses valentes de Davi, abra comigo em 2 Samuel. Eu parei em 1 Samuel, fala-se da caverna. Agora 2 Samuel 23. Eu vou ler do verso 1 aqui para você pegar o contexto comigo. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus, de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Meu Deus, olha as qualidades deste homem. O Espírito do Senhor falou por mim, e a palavra do Senhor esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim, e me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, e que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sair o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva, e a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado.
pois a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque eles não podem pegar com a mão, mas qualquer que tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Aldino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma espada. Preste atenção. Um dos valentes de Davi, Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principais dos capitães, era esse de Aldino, o esnita, que se opusesse a quantas pessoas? 800, e os feriu de uma vez. Meu amado, nós estamos falando de homens que eram quebrados, de pessoas que não tinham preparo, de pessoas que eram falidas e arrebentadas e que estavam sendo adotadas por Davi numa caverna, e que agora um desses homens se torna um dos maiores líderes valentes de Davi, que com uma espada mata 800 homens. Deus está levantando valentes de Davi neste dia. Deus está levantando valentes de Davi neste ano. Deus está levantando homens e mulheres que vão entender que através de lutas, de provações, de adversidade, você vai se tornar forte, poderoso em Deus, para destruir gigantes e problemas que vão aparecer. Não é porque aparece problema que Deus te abandonou, não. Deus está te capacitando para destruí-los pelo poder da espada. A palavra de Deus diz que a espada é a própria palavra de Deus. Através da espada do Espírito Santo de Deus, se prepara, porque não vai ter inimigo que vai suportar, não vai ter Satanás que vai aguentar. Grande vai ser a luta, mas maior vai ser a vitória do Senhor sobre as nossas vidas. A glória de Deus vai se manifestar sobre nós. Isso é só para quem crê em nome de Jesus Cristo. Amados, esses valentes são homens que se colocaram a guerrear. E olha que tremendo. Josebe-Basebete, ele levanta uma lança, uma espada, alguma versão diz a lança, e ele mata 800 homens. Davi agora está completamente seguro, porque Davi não está andando com covardes. Davi está andando com homens que estão dispostos a doar a sua vida pela obra, homens que estão dispostos a assumir a qualquer desafio. Quando eu e você falamos de valentes de Davi, nós estamos dizendo o seguinte: o que é que vai nos parar? O que é que vai nos fazer desanimar? O que é que vai fazer eu esmurecer? O que é que vai fazer eu me abater? O que é que vai fazer eu me entristecer? Nada. Porque quando nós nos tornamos valentes, a valentia se fala-se através completamente oposto à covardia, completamente oposto ao medo, ao pavor, ao desespero. Os valentes são aqueles que não temem, são aqueles que acreditam na promessa de Deus e diz: Senhor, talvez eu vou vencer. É certo, eu vou vencer, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Olha para o seu irmão e diga: se prepara, porque Deus quer usar você para a glória dele. Olha o que diz a Bíblia em 2 Samuel 23, 9 e 10, olha isso. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando Israel, os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. O que significa isso? Este homem, usado por Deus, Eleazar, esse segundo valente de Davi,
ele vai guerrear contra os filisteus, e ele não para de lutar. Ele luta tanto, que a espada gruda na sua mão. A sua mão não abre mais. A sua mão não solta a espada. O povo só voltou para pegar o despojo. O que é isso? Ele matou todos os inimigos e ficou sobrando joias, ouro, alimento, providência, bênção. Aí ele diz: agora pode pegar, porque tudo é nosso. Os inimigos foram destruídos e os presentes ficaram disponíveis para nós. Agora tudo isso aqui é nosso. O que isso significa isso? Quando Deus ele pega um valente dele, que a espada faz parte da sua vida, a ponto de nunca mais soltar, é porque ele está disposto com a sua vida a dizer: eu não vou parar de forma nenhuma, eu não vou desistir de forma nenhuma, eu não abro mão da espada da palavra, eu não largo a espada, eu estou firmado na espada, eu creio no poder da palavra, e eu não vou desistir até que os filisteus sejam destruídos. Quando Deus levanta homens e mulheres que se tornam esses valentes, é porque eles estão entendendo de forma prática e poderosa que a vida nossa só chega em sucesso, só alcança um milagre quando a gente está disposto a dizer: eu jamais vou desistir. Aquilo que nós profetizamos em todas as reuniões, em todas as mensagens, em tudo que eu prego, eu digo: nunca desanime, nunca desista, e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem é aquele que perde? Quem é o que não é vencedor? É aquele que abre a mão da espada, é aquele que abandona no meio do caminho com medo, é aquele que larga. Olha o nível que esses homens se tornaram. Quem eram eles? Lutadores do MMA. Como é que chama agora o MMA lá? Como é que chama lá? O mais famoso do mundo, como é que chama? UFC? Não eram eles. Eram os quebrados, fracos, depressivos, destruídos, sem casa, sem família, sem direção, sem nada. Quem era esses? Era aquele povo que olhava e dizia: esse aí, coitado, esse aí não vai dar em nada, esse aí nem se espremer dá suco, não tem jeito, não serve para nada. Eles procuravam alguém, o povo dizia: meu, não dá nem atenção, você não tem jeito, esse não tem jeito. Tem alguns valentes aqui que o mundo já olhou para você assim, que você não tinha jeito nesse mundo? Tem alguém aqui que as pessoas dizem: esse aqui não tem jeito? Também eu vou dizer, ele dá asa para ele, mas ele não sabe voar, ele destrói a vida dele, é um perdido, é um largado. Eu vou dizer: é nesse que Jesus aposta, é nesse que Jesus quer levantar. É esses valentes que não eram nada. O Senhor pegou aquele que estava no monturo, no monte de Fezes, e dizia: eu vou te levantar e vou te colocar no trono, eu vou fazer você reinar, eu vou fazer você governar. É o menor da casa de Davi, é o mais humilhado, é o mais rejeitado. Mas quando o Espírito de Deus vem e diz: eu vou levantar valentes, corajosos para a minha glória. Se é para Jesus, pode ser melhor. Amados, um mata 800, outro gruda a espada, não consegue soltar mais. A espada faz parte da vida dele. Tem muita gente que parou, não é porque o inimigo ficou maior, é porque na caminhada ele largou a espada. Levanta a espada aí, quem tem espada aí, irmão? Se você não está com ela, está com o seu celular, com a espada no celular, levanta ela aí. Eu vou dizer para você: não largue a espada de forma nenhuma. Se você perder a espada no meio do caminho, tu vai ser vencido pelos inimigos. Mas quando eu e você estamos posicionados em Deus e focados no Senhor, nós precisamos entender que os nossos inimigos, eles caem porque há uma espada poderosa, que só ela pode vencer os inimigos. E essa espada é a palavra de Deus. Não largue a espada de forma nenhuma. Deus está levantando valentes, corajosos e poderosos para fazer a diferença na terra.
Olha que tremendo. Homens que não tinham expressão alguma para ser nada, para serem alguma coisa, agora são erguidos como homens valorosos, homens valentes, que qualquer um dizia: eu quero ter um cara do meu lado desse. Eu preciso ter um líder desse, um homem de Deus desse, um povo desse na igreja. Ah, meu irmão, eu vou dizer, muita gente te rejeita, te rejeitou, mas Deus te trouxe para essa caverna e dizendo: é daqui que você vai levantar, é daqui que você vai crescer, é daqui que você vai viver o novo de Deus, é daqui que Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai manifestar a glória dele, porque Deus pega aquele que não é e faz ser, porque Ele é especialista nisso. Olha para o seu irmão e diga: não solte a espada, em hipótese nenhuma. Irmãos, tem pessoas que pararam, desistiram, deu tudo errado. Mas você olha para ela e você fala: cadê a espada? Cadê a espada? A Bíblia diz no livro de Efésios que nós temos que se preparar e nos revestir com toda a armadura de Deus, cingir os lombos, colocar o capacete da salvação, o cinturão da verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé. Mas não podemos esquecer a espada, que é a palavra de Deus, a espada que vai dividir, que vai destruir, que vai aniquilar qualquer inimigo, que vai fazer eu e você destruir qualquer um que se levantar contra nós. Ele não largou a espada de forma alguma, ele não abandonou a espada, porque ele entendeu que só vence aquele que não desiste, só vence aquele que não afrouxa, que não fica fraco. Sabe o que é? Quem tem argumento não tem testemunho de vitória. Ou você tem um argumento, ou você tem a vitória. É a gente que escolhe. A gente precisa nos posicionar em Deus para conquistar, para vivenciar, para viver a promessa dele para a glória de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, segundo Samuel 23, 11: e depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus, este quem? Samar, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Quando você se torna um valente de Davi, você defende aquilo que Deus colocou na sua mão para você defender com unhas e dentes, e você diz: eu não vou sair daqui. Se Deus me colocou essa terra de lentilhas, se Deus me deu esse lugar para eu cuidar, se Deus colocou isso na minha história, eu não posso largar, eu não posso abandonar. Ah, mas está vindo gigantes, ah, mas está vindo filisteus, ah, mas está vindo problemas. Eu vou dizer: o Senhor está com aquele que é corajoso, o Senhor está com aquele que é determinado, o Senhor é com aquele que é posicionado. Tem muita gente abrindo mão do chamado, do talento, da unção, por qualquer coisa que está com medinho. Deus está dizendo: não abra mão do talento que eu coloquei na tua mão. Se eu e você perceber que nível de valente Deus quer levantar esse ano, são homens dispostos a guerrear, doa o que doer, pessoas dispostas a guerrear, aconteça o que acontecer. Deus só vai ser com aquele que se posiciona a ser corajoso. A Bíblia diz que o reino dos céus é para aquele que perseverar firme até o final. Quem perseverar firme até o final é os covardes? Ou são os corajosos? São os fracos? Os desistentes? Ou são aqueles que guerreiam o tempo todo e dizem: eu não vou abrir mão da plantação de lentilha que Deus entregou para mim? Porque um espada, imagina, irmãos, ele dizia: eu vou correr risco de morte para cuidar de um pedaço de terra. Mas quem é que deu para mim? Tem gente que está abrindo mão dizendo: mas é tão pouco, deixa para lá, é só isso, não tem problema. Mas Deus, Ele quer que eu e você lute por aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Tem gente que acha que é pequeno o que Deus te deu, mas acredite, é a funda que vai derrubar o gigante.
É o pequeno que vai fazer você destruir o gigante. O filisteu, o incircunciso, é o pequeno que vai cair por terra através daquilo que Deus colocou na sua mão. Não é algo grande. Deus quer que usar que você seja fiel no pouco que Ele te deu. Porque se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito, diz o Senhor. Quando Davi vai enfrentar o maior gigante da vida dele, que é o Golias, lá vai Saul agora, que não persegue, achando que Davi agora é o cara que vai livrar o povo, com medo do gigante. Ele chega para Davi e fala: Davi, pode pegar a minha armadura, pode pegar o meu colete, pega o meu capacete, pega a minha espada, pega a minha capa, pega o que você quiser, meu. Vai lá guerrear com o gigante. Davi diz: rei, deixa eu dizer uma coisa, você é muito maior que eu sou pequenininho, não vai dar certo. Acho que o rei insiste, Saul insiste, fala: coloca o capacete para ver aí. Quando ele coloca o capacete, acho que cobre o corpo dele inteiro. Ele se esconde aí no capacete, ele não consegue sair mais do capacete. Aí ele fala: Saul, fica tranquilo, eu vou lutar com aquilo que Deus me deu. O que Deus te deu? Esse estilingue, essa funda aqui, ó, essa cordinha aqui, esse elástico aqui. Eu acho que Saul olha para o lado, dá risada e fala: essa que ele está se achando que é uma briga que vai ter, não vai durar um segundo. Coitado dele. Há pessoas que vão desprezar aquilo que é pequeno na sua mão. Há pessoas que estão desprezando aquilo, dizendo: você, quem é você? Quem você pensa que é? Eu vou dizer: eu e você não somos nada, mas há um Deus que é poderoso, que nos escolheu. Eu e você somos pequeno mesmo, não é para se achar grande mesmo. Quem é grande é Ele. Quando Davi vai ir para contra o gigante, ele diz: escute, olha gigante, hoje mesmo, o mesmo Deus que me livrou da mão do leão e do urso, é o mesmo Deus que vai destruir você aqui hoje. Não sou eu, não. Ele falou que era ele que ia fazer? Ele disse que é quem que ia fazer? Diga: foi o Senhor. É o Senhor. E será o Senhor em nome de Jesus Cristo. Perceba que o que acontece nos dias de hoje é uma depravação em tudo que é ambiente. Depravação. Aquilo que parecia ser distante já aconteceu de uma forma depravada. Eu fui numa loja agora esses dias com a pastora, não sei que loja que era, se era Riachuelo, C&A, qual que era. Que agora você entra homem, entra mulher, entra um, entra outra, criança, adulto, qualquer um. Nós tivemos aqui em Itu, num lugar, aí tem um local lá que tinha 2 banheiros, masculino e feminino, agora é um só, entra aqui todo mundo junto. Isso já está acontecendo há muito tempo. Sabe quem vai suportar isso? Só quem é valente deve ver. Porque muita gente é mais fácil você aceitar, porque você vai ser tido como homofóbico, você vai ser tido como ignorante, você vai ser tido como alguém que não é moderno. Só que a Bíblia não vence, nem inspira. E o que a gente precisa é se posicionar diante de Deus. Não na hora que está confortável, na hora que o pau está quebrando. E essa geração já não existe mais, porque as igrejas já estão pregando isso, os cantores já estão dizendo isso, está todo mundo falando isso. Mas Jesus disse: é aí que eu estou confirmando os fins dos tempos, porque eu estou voltando para buscar a minha igreja. Eu estou voltando para buscar a minha noiva, lavada, remida pelo sangue, com vestes brancas. Sim, é essa noiva que eu estou para buscar, diz o Senhor. Agora, aqueles que votaram na esquerda, esses crentes endemoniados, agora está sendo feito lei para que todo um que ama, seja cachorro, seja gato, seja homem, mulher ou criança, tem que ser considerado família. O que significa isso? Que pastores que não fizeram o casamento vão ser presos. Quando a gente defendeu com a bandeira do Brasil, pessoas diziam: a hipocrisia desses líderes da igreja. A gente não defendeu a uma pessoa, a gente defendeu uma verdade que é pregada, que é o direito da palavra.
que agora essa semana o STF recebeu superpoderes para tirar e perseguir pessoas pelo satélite, pelo celular, por onde for. Acabou, já estamos numa ditadura há muito tempo. Mas isso é a confirmação da palavra, sim. Porque eu quero ver esses crentes que se diziam crentes, que votaram na esquerda, que não sabem nem o que é evangelho, porque não conhece, porque vive mentira e prega essa desgraça. Que essa semana foi revogado o direito de quem tem arma de bem, para deixar só os bandidos armados. É assim que a esquerda chegou no poder. Ao quarto dia, perdeu 570 bilhões de reais. O Brasil perdeu 570 bilhões de reais em 4 dias. Sabe por quê? Porque falta corajosos homens e mulheres que têm coragem de anunciar a verdade e pregar. Escute, eu perdi minha monetização no Instagram porque eu defendo o evangelho. Você tenta me marcar, pergunta, você vai marcar ele? Ele já pregou e já anunciou muitas fake news. É isso que já falam de mim, eu já estou vivendo essa ditadura. Mas para quem não tem nenhum seguidor não faz diferença nenhuma. Porque não influencia nem a sua casa. Deus quer levantar este ano homens e mulheres corajosos e valentes de Davi, que se expõem. Nós estamos com pastores presos. Por que fizeram? Foram para frente do quartel pedir direito de contar os votos, enquanto os bandidos estão soltos. Igreja, os fins do tempo chegou. Há poucas igrejas que pregam a verdade. Hoje as igrejas têm que se abraçar todo mundo e fazer o que quiserem, porque afinal elas vão perder a arrecadação da igreja, porque eles estão visando é o recurso, não é a salvação. Onde eles demoram mais tempo pregando sobre dízimo e oferta do que pregando sobre salvação, porque isso pode fazer com que pessoas vão embora da igreja. Uma coisa eu quero deixar é o legado de Deus que Ele colocou na minha vida. Porque a fornalha já começou a aquecer. Só vamos ver os valentes que vão ficar como Sadraque, Mesaque e Abednego, para não se prostrarem diante das imagens. Que Deus guarde o Brasil. Falou que nem o Gaia disse. Ele falou o seguinte: o Paulo Guedes, ele acertou em tudo, só errou em uma: que o Brasil viraria uma Venezuela depois de 1 ano, e em 6 meses uma Argentina. Ele diz: nós já viramos uma Venezuela em 4 dias. Nós já viramos. O combustível já explodiu, as coisas vão começar a aumentar. Isso não é nada. A perseguição religiosa e tudo que estão fazendo com os valores da família. Aborto para querer aprovar agora. Tudo que é desgraça contra a vida. Anunciar a verdade é você falar sobre governo. Porque afinal, Davi foi rei de Israel. Mas tem gente que diz que política e religião não se discute. É porque nunca conheceu a Bíblia. Porque o meu Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando nós vamos suportar isso? Eu estou dizendo agora, eu fui no shopping, na loja. Eu falei: cadê, onde que é o trocador? Não, entra qualquer um, mas está cheio de homem. É assim. É assim. O que vai começar a acontecer? Desgraça. Porque eu não vou aceitar coisas absurdas. Eu não vou aceitar. Mas você é pastor, por isso mesmo. O pastor é aquele que anda com cajado para dar a paulada, é no lobo que vai vir para cima da ovelha. É isso mesmo, antigamente era assim que funciona. Ou tu vai aceitar qualquer coisa, porque o STF mandou. Eles mandam na sua filha, no seu filho, e faz porque o governo mandou nas pessoas. Porque o Supremo é Jesus Cristo. Nem o povo é Supremo, o Supremo é Jesus, é o Senhor dos senhores. Deus quer levantar homens e mulheres de coragem, dispostos a vencer na verdade. Essa ousadia vence a servir na obra,
vem-se a ofertar na obra, vem-se a se doar para servir, vem-se fazer para você fazer a diferença. Mas não, o que faz um covarde? Nada é obrigação dele. O covarde faz o quê? A igreja está em obra, problema do pastor, problema dos irmãos, tem que lavar, problema da meia dúzia. Mas eu vou dizer uma coisa: são os valentes que Deus vai honrar na terra, não são os covardes. Eu creio que Deus está trazendo essa palavra porque Ele quer levantar uma geração de valentes, de valorosos, e homens e mulheres fiéis ao Senhor, que serão marcados, que serão honrados, que serão exaltados, que serão, meu irmão, benditos e cheios da glória de Deus. Eu não lembro quem foi a pessoa que perguntou, contando uma história, falou assim: quem lembra do fulano de tal? Aí todo mundo diz: eu lembro. Quem lembra não sei do quem? Lembro. Aí esse lembra, que nem eu falar de Davi, por exemplo, aqui. Aí eu pegar um personagem e falar assim: você lembra disso aqui? Você está dizendo: eu não sei, pastor. Por que você não sabe? Porque dos covardes ninguém se lembra. A gente só lembra dos heróis e dos corajosos e ousados. Deus, Ele quer levantar o seu nome na terra, para que o nome dele seja glorificado através da minha e da sua vida. Deus quer levantar, escute isso, queridos, preste atenção, em qualquer área. Se você tomar posse dessa palavra, não é numa área que não, pessoal, não. Eu não tenho partido nenhum, não tenho interesse, não ganho nada de ninguém. Eu só tenho que ganhar do meu Deus que me chamou para pregar a verdade. Olha o que diz a palavra de Deus. Diga: eu preciso defender aquilo que eu conquistei. Tem gente que vai falar: não, tudo bem, está todo mundo fazendo, agora é a moda. Só se for no inferno essa moda. Para quem é valente não vai ser moda. Tu não vai largar a espada e vai dizer: eu morro com a espada na mão, grudada. E Deus não vai deixar você morrer, porque a Bíblia diz que o justo nunca morrerá, viverá para sempre, diz o Senhor. Ah, mas o fulano morreu nos 100 anos dele. Uma eternidade, nós vamos ver esse dia chegar. Toda a humanidade, guarda isso aqui. Isso aqui é uma revelação, irmão, forte para todos nós. Guarda isso. Diga: todos nós. Diga: toda a humanidade. Diga bem alto: toda a humanidade. Nunca ninguém vai morrer. Ninguém. Uns vão ficar a eternidade no inferno e outras no céu. Só escolhe o lugar para onde você quer ir, porque a Bíblia diz que vão clamar a morte e não haverá mais morte para ninguém. Para ninguém. Se morresse era bom, acabava. Mas não, só vai existir uma morte, chamada morte eterna, distante da luz de Deus. Essa morte, onde haverá choro, pranto e ranger de dentes, clamando que os montes caiam sobre eles, para que haja morte, e não haverá mais morte para ninguém. Este dia, aí nós vamos ver se Deus, Ele cumpriu a sua palavra com aquele que foi corajoso e fiel diante dele, e se foi recompensado por Deus. Porque a recompensa de Deus não é passageira, a recompensa de Deus é eterna. Ah, sofreram, ah, foram presos, ah, passaram por isso. Tá bom, foi difícil? Foi muito difícil, não foi fácil. Tive que lutar, a espada teve que ficar na mão. Mas uma coisa aconteceu: eu venci e ganhei eternidade com Deus. Quantos querem estar a eternidade com Deus? Diga glória a Deus. Diga: eu preciso lutar e defender os valores que Deus colocou para mim. Se os valores é uma terra de lentilha, morra pelos seus valores. Ou isso só é uma história, um conto? O que nós estamos lendo aqui é história real, e a nossa história vai ser lida lá. Diga: minha história vai ser lida. Agora abra comigo em 2 Samuel, ainda 2 Samuel, para encerrar, capítulo 23, verso 15. E teve Davi desejo e disse: quem
me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Davi teve o que? Desejo. Diga, Davi teve desejo. Era necessidade? Desejo é diferente de necessidade. Necessidade é, se eu não beber água agora, eu vou morrer. Vou morrer de sede. A pessoa tem um choque anafilático lá, vai morrer, falta minerais no corpo, vai ter um treco, parada cardiorrespiratória, porque faltou água no corpo. Não era necessidade, era um D. Diga bem alto, um D. Davi desejou beber água. Beber água, eu quero beber água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Só que essa água da cisterna de Belém junto à porta não estava do lado dele. Tinha que atravessar o arraial dos inimigos para beber da água. Pessoas tinham que correr o risco de morte para pegar a água. Olha o que diz no verso 16. Então, aqueles 3 valentes, a qual eu li aqui, cada um que fez, aqueles 3 valentes, olha isso, romperam pelo arraial dos filisteus, passaram pelos inimigos e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Disse: Davi, está aqui a água que você queria. Quando Davi via aquela água, eu acho que ele ia falar: meu Deus, esses caras são loucos. Vocês são xarope. Vocês estão malucos? Vocês estão doidos? Olha o que ele disse. Davi, aqueles 3 valentes entregou a água, chegou diante dele da água. Os filisteus tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram, trouxeram a Davi. Porém, ele não quis beber, mas derramou-as perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram risco de vida. Davi não aceitou beber aquela água e jogou como sacrifício diante do altar de Deus, diante do Senhor. Criou um altar naquele ambiente. Só que aqueles homens, quando se tornam valentes, eles não têm mais medo de nada. O coração deles é disposto a fazer a diferença, custe o que custar. O coração deles está queimando em fazer. Eu fui chamado para fazer o meu melhor aonde eu estiver. Eu fui chamado para manifestar a glória de Deus. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou... Lembra, Davi, quando eu estava quebrado lá na caverna? Lembra, Davi, quando ninguém acreditava em mim, Davi? Lembra, Davi, quando todo mundo me rejeitou, Davi? Lembra que ninguém queria saber de mim? Você lembra? Agora escute, Davi, aonde você for, eu vou estar contigo, eu vou te servir, vou te honrar, eu vou fazer, eu vou doar a minha vida. Eu estou aqui. Sabe quem que é esse Davi? O nome dele é Jesus. Ele escolheu você. Ele pegou quando você não era nada, quando você era um quebrado, você era um falido, você era um doente, você era um viciado, um bêbado, um usuário, um perdido. Mas Jesus acreditou em você, diz: tu vai ser o meu valente na terra. Tu vai ser. Tem valente aí? Levanta a mão, abre a boca, abre a boca, valente. Ele escolheu você. Ele acreditou em você e em mim. E o que a gente está fazendo para Ele? Qualquer coisa que agrada a gente, faz a gente abandonar Ele. Qualquer 5 minutos de prazer faz eu me esquecer do Rei que me adotou na caverna. Esse ano Deus quer levantar corajosos, valentes de Davi, que diz: Senhor, conta comigo, Senhor. Eu vou buscar água no meio dos filisteus só para te agradar, Jesus. Eu vou dar o meu melhor para a tua obra. Eu vou te servir com excelência. Eu vou defender os valores da palavra. Eu não vou me entregar. Eu não vou me negar, porque quando eu não era nada, o Senhor acreditou em mim. Quando eu não valia nada, o Senhor me deu valor. O Senhor deu teu sangue para morrer na cruz por mim. Meu Deus, meu Rei, meu Redentor. É o mínimo que eu faço, é ser alguém de coragem para defender a tua palavra. Eu prometo que vou me tornar um desses valentes, e que a espada
espada vai grudar na minha mão e não vai sair mais. A espada vai grudar na minha mão e não vai sair mais. Senhor, me perdoa todas as vezes que eu neguei a tua palavra. Sabe quando você se torna um valente de Davi? Quando você renuncia o pecado. Sabe quando eu e você se tornam um valente de Davi? Quando eu e você busca a Deus, quando poderia estar descansando. Sabe quando eu e você se tornam um valente de Davi? Quando eu e você oferta e dizima a fidelidade, ainda que tem contas para pagar. Porque nós entendemos que servir a Deus não é recurso, é a minha vida toda. Mas sabe o que está faltando na igreja? Valentes de Davi. Essa palavra talvez não seja para nenhum de vocês. Talvez seja exclusivamente para mim que Deus revelou. Eu quero levantar um valente de Davi esse ano. E eu quero pedir perdão para o Senhor por tantas covardias que cometi, abandonando um Deus que resgatou e acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Porque se ainda eu estivesse no mundo, talvez nem vivo mais eu estaria. Você sabe, quem conhece um pouco da minha história sabe que eu sou filho de policial. Mas com quem que eu andava? Com maconheiro. Com quem que eu andava? Com ladrão. Porque é legal, meus amigos, legal. Ou vamos sair ali para roubar uma scooter é uma motinha. Eu não precisava de nada, mas eu ia. Às vezes que eu fui, que começou a chover, não tinha nada, nenhuma scooter na rua. Será que eu estaria aqui ainda se Jesus não me chamasse para a caverna de Adulão e dizia: filho, eu te chamei? E olha que não era eu que fazia nada, eu só era o idiota que andava junto. Só o idiota. Só que você começa numa idiotice, depois você vai se tornando um bom idiota. Até você não estar mais aqui, como muitos desses amigos meus já não estão, morreram todos. Não é história que eu estou inventando, é realidade. Muitos dos meus amigos, que não eram amigos, colegas, morreram. Um com 18, um com 20, outro com 21, outro com 14, outro com 17. E os que não morreram estão aí, algumas cracolândias da vida. Porque tudo começou numa brincadeira. Porque é assim que o diabo faz. É um golinho, é um pouquinho, é um cheirinho. É só um tempinho no inferninho. E tem igreja que prega: qual o problema beber só um pouquinho, pastor? Então cheira só um pouquinho. Se prostitui só um pouquinho. E fica só um pouquinho no inferno também. Quem quer Deus, meu irmão, nega a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. Esse ano vai ser um ano novo. Ano novo se a gente for diferente. Só pode ser novo se eu fizer coisas novas. Deus nos trouxe aqui hoje. Não porque eu e você somos especiais, só porque nós somos deficientes. Mentais, espirituais, físicos. Mas Ele está disposto a cuidar de nós. E dizer em que ninguém acreditou em você, eu acredito em você. Porque quando alguém olha para um valente de Davi e fala: meu Deus, eu queria ter um cara desse. Luta contra 800 e vence. Eu queria ter 3 desse, que vai pegar água só para te satisfazer um desejo. Mas quem queria pagar o preço de cuidar deles quando ninguém acreditava neles? Acredite. Em quem você olha para a sua casa e ninguém dê jeito, não tem como. Há um Deus que acredita na tua família. Há um Deus que crê na conversão de cada um dos teus parentes e cada um dos nossos familiares. E Ele está dizendo: fique tranquilo, ainda que eles estejam perdidos, para mim eles são valentes de Davi. Ainda que eles estejam tão desviados, fique tranquilo. Se você começar a ser um Davi que influencia, a tua casa vai se render aos pés de Jesus. A tua família vai se converter a Ele. Porque este ano é o ano dos valentes de Davi. Se você crê, aplauda Ele.
Se você que está em casa crê, diga: eu recebo, eu creio. Pelo menos. Aí você fala: deixa o like. Não tem gente que tem coragem de se tornar o valente, dá um like, que para ele é muito. Vai promover o canal do pastor aí, né? Quando você tem um valente de Satanás, aí é outra coisa. Mas quando você é de Davi, você quer abençoar, você quer fazer a diferença. Tem gente que luta contra o pastor da igreja, irmão. Congrega aqui e a luta contra a igreja. Não compartilho, não faço, não sei o quê. Fica tranquilo, irmão. A gente só colhe o que a gente planta. Se você está no barco e joga água para dentro dele, você acha que vai acontecer o quê com você? Tem gente que não conseguiu vestir a camisa do ministério, mas posta todo dia a pregadora fulana. O pastor fala a revelação 10 vezes. Mas, nossa, olha que revelação forte. Com todo respeito, tá? É da Camila Barros. Eu amo o ministério, é uma bênção, mas Deus está falando com você e você está querendo olhar para outro canto. Quando a gente começar a entender que o milagre está dentro da nossa caverna, aí vou dizer para você, as pessoas vão dizer: eu quero compartilhar aquele povo lá. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Entenda com muito amor, carinho, que eu vou dizer para você, com muito respeito a cada um de vocês aqui da igreja. A igreja é a coisa mais, para o canal, de menos expressão que tem para o canal, pela quantidade de membros que nós temos. O canal tem 400 mil inscritos. A igreja que tem menor expressão em quantidade, mas em valia, para mim, é o que mais vale. Porque se aqueles que estão comigo acreditam no ministério do pastor, da pastora, é porque de verdade tem aliança. Não vale para mim os 400 mil que eu nunca vi. Não vale para mim as 3 milhões de visualizações, de views que pessoas que não me conhecem. Não que não vale no sentido pessoal, vale, lógico, é uma bênção. Mas entenda, seja inteligente. Deus, Ele quer levantar pessoas valentes que acreditam em você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu sou grato por cada inscrito, por cada membro, por cada pessoa, Senhor. Mas quando eu estou aqui para pregar a verdade, se há inteligência para a gente entender, a gente tem que ser corajoso para receber a repreensão e entender e dizer: Deus, me ensina, me faça crescer, Senhor. Manifesta a Tua glória, Senhor. Espírito Santo, nós profetizamos para este ano, em nome de Jesus, o ano de valentes de Davi, homens e mulheres de coragem, que vão defender as suas terras, que vão segurar as espadas, que vão guerrear quantos forem, e que vão pagar o preço, se tiverem que atravessar, para pegar a água e realizar os sonhos para a Tua glória. Vão fazer com maior amor, porque a recompensa não virá do pastor, e nem de Davi, virá do Deus de Davi, do Senhor dos senhores. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a tua história, minha, as nossas vidas, pelo poder da palavra. E hoje diz o Senhor para você: eu entrego uma espada nova nas suas mãos, desembanho essa espada e digo: filha, filha, filho, filha, segure essa espada e nunca mais solte ela. Não solte ela pelo seu prazer, não solte ela pela sua ganância, não solte ela pelo seu interesse, não solte ela por nada, porque é essa espada que vai destruir os teus inimigos, e essa espada que vai te dar vitória para sempre. É a palavra. Lute e defenda a palavra por aquele Deus que acreditou em você, que acreditou em mim, que acreditou em nós. Se você crê nessa palavra, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu recebo esta palavra e eu quero ser um valente de Davi, um valente do Senhor Jesus nessa terra, e não ser frouxo, fraco. Não, diga: eu não quero parar, eu quero continuar, eu quero permanecer, eu quero prevalecer, tudo para a tua glória, porque eu sei
que a recompensa virá do Senhor sobre a minha vida. Se você quer, dê um aplauso bem forte a Ele em nome de Jesus Cristo.